Seguindo a Deus em tempos de insegurança. Gênesis 12, 1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. O cenário que nós estamos vivendo, mais do que nunca, é um cenário de insegurança. Não é à toa que a indústria da segurança é a indústria uma das que mais cresce e que mais fatura. Estamos constantemente procurando nos cercar de meios que nos tragam proteção. Se não, vejamos, nós queremos, por exemplo, segurança jurídica nos negócios. E aí nós fazemos contratos e criamos leis para poder dar segurança jurídica. Nós queremos, por exemplo, segurança alimentar naquilo que nós consumimos. E aí, por isso, nós estamos sempre procurando e acionando a vigilância sanitária para poder garantir a qualidade da comida que nós consumimos. Nós queremos, por exemplo, segurança nos objetos que compramos, especialmente brinquedos. As crianças e as mães sempre procuram ver se aquele brinquedo tem o selo do Inmetro, que ali é prova de que aquele brinquedo dá segurança à criança. Nós queremos segurança patrimonial para proteger os bens que nós possuímos, e aí nós fazemos o seguro dos bens, nós contratamos serviços de rastreamento, vigilância eletrônica. Nós queremos segurança nas transações que nós fazemos, e aí nós nos utilizamos de senhas e códigos. Nós queremos segurança pessoal, e aí muitas vezes nós fazemos um seguro de vida para nos proteger contra acidentes e doenças. E algo que está muito em moda é que nós queremos também segurança contra as doenças por meio das vacinas. Não é à toa que muitas pessoas têm procurado, inclusive, usar de meios espúrios para conseguir atestados de algum tipo de comorbidade, para poder furar a fila da vacina e conseguir já se vacinar antes dos outros. Nós buscamos segurança. E por conta disso, nós precisamos entender que nós precisamos nos voltar para Deus, que é aquele que pode verdadeiramente nos dar a real segurança de que nós precisamos na nossa vida. Porque por mais que você tenha um seguro de vida, que você faça um contrato, que você use senhas, que você veja os produtos, a validade, o que o produto contém, nada disso lhe garante uma blindagem plena e completa na sua vida. E nós precisamos entender que somente em Deus nós podemos descansar. Nós podemos chegar num porto seguro e dizer: Senhor, aqui eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu posso descansar. Não é isso que a Bíblia Sagrada nos diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Esse texto que nós lemos, eu queria destacar apenas uma das promessas que Deus fez a Abraão. Aqui no capítulo 12, no versículo 3, da primeira parte, quando ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo a Abraão o seguinte, que ele não iria apenas abençoá-lo, mas que o Senhor iria protegê-lo. E o que eu queria que você gravasse nessa noite, aqui nesse lugar, é que você precisa estar convicto de que
A proteção de Deus é a sua segurança. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. A proteção de Deus é a sua segurança. O Senhor disse para Abraão, olha, Abraão, aqueles que desejarem te prejudicar, eles terão que enfrentar não apenas a você, mas eles terão que enfrentar a mim. E poderão ser objeto da minha ira, porque eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Mas aqueles que quiserem se voltar contra ti, porque eu estou estabelecendo uma aliança contigo, esses vão também ter que se ver comigo. Alguém que quer prejudicar o seu filho, que você tem consciência, que você tem ciência disso, a primeira coisa que você faz é o quê? Se colocar na frente, porque você quer ser a proteção, você quer proteger aquele que é objeto do seu amor. Assim também o Senhor ele está dizendo para Abraão, porque eu te amo, porque eu estou estabelecendo uma aliança com você. Eu vou ser teu escudo, eu vou ser a tua proteção, eu vou ser a tua segurança. E aqueles que se voltarem contra você, estão se voltando contra mim. Não foi isso que, por exemplo, Jesus disse para o apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo, que ele estava indo no caminho de Damasco para perseguir a igreja. O que o Senhor disse para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo poderia ter dito, Senhor, eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo os cristãos. E Jesus disse, olha, você perseguindo os meus, você está perseguindo a mim. Então Deus se identifica conosco e Ele é a nossa proteção. É por isso que a Bíblia diz que Ele é escudo e pavês. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa segurança. Amém? Ao longo da história bíblica, quando você lê o Antigo Testamento especialmente, você vê o agir de Deus em favor do seu povo, tanto o livrando quanto protegendo dos seus inimigos. E eu queria citar alguns exemplos aqui para lhe refrescar a memória. Nós temos, por exemplo, o livramento que ele deu ao povo de Israel, depois de 400 anos, em que eles estavam escravizados no Egito, que Deus levanta Moisés, e com mão forte, com um braço estendido, faz todos aqueles milagres e tira o povo. E o povo sai em direção à terra prometida, a terra de Canaã, aquela terra que o Senhor havia dado a Abraão, nessa promessa feita aqui. E o povo então vai em busca da terra prometida, de cumprir o seu propósito, o seu destino, e de repente Faraó dá um estalo e se arrepende de ter deixado o povo ir, e então mobiliza o seu exército para perseguir o povo. E quando eles olham, de repente lá vem o exército de Faraó. E eles estão diante do mar, com crianças, com uma multidão de gente. E aí não tem como atravessar. Olha para os lados, tem montanhas, também não tem como correr com tanta gente, mobilizar ao mesmo tempo para fugir. E é ali que Deus então manda Moisés agir, Moisés estende o cajado, toca, o mar se abre, o povo passa a pé seco. E quando o exército de Faraó vem para perseguir o povo e chega nesse mesmo local que as águas estavam afastadas, Deus ele emperra as rodas dos carros e os soldados ficam ali e o Senhor então faz com que as águas se fechem. E em Êxodo 14:30 diz, assim o Senhor livrou a Israel naquele dia, das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Deus agiu como escudo, como proteção na vida do seu povo de Israel, naquele momento tão especial e tão peculiar na vida do povo. Pastor, tem mais algum exemplo? Tem. Nós temos, por exemplo, o livramento de Israel contra o exército filisteu, quando o Senhor deu a vitória ao pequeno Davi contra o grande gigante Golias, que estava afrontando o povo de Deus, que estava blasfemando e desafiando o Deus de Israel, e dizendo, em outras palavras, que vocês estão à minha mercê, que vocês não têm proteção.
E Deus usa de forma poderosa e sobrenatural a vida de Davi, lá em 1 Samuel 17:49, e o texto diz que Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa dele, e ele caiu com o rosto no chão. Deus protegendo o seu povo. Deus agindo em favor do seu povo. Eu queria que você entendesse isso. Que você não está só. Que você não está à mercê da sorte. Eu estava hoje exatamente dizendo lá em casa, na hora do café da manhã, quando eu estava passando a reportagem das pessoas procurando atestado médico para ir se vacinar, e a minha mulher até disse, olha, uma colega minha que se vacinou, eu nem sabia que ela tinha pressão alta. Geralmente, quando a pessoa tem pressão alta, avisa, né? Fala, comenta ali no dia a dia no trabalho, e muita gente está correndo atrás de atestado. Eu disse, Senhor, eu quero me proteger, mas eu não quero furar fila. Eu vou tomar a vacina quando a vacina estiver disponível para a minha faixa etária, para o meu grupo. Eu não tenho nenhuma comorbidade, então, apesar de ter 54 anos, eu devo estar lá na rabeira. Mas não tem problema. Estou aqui aguardando o meu tempo, porque quem me protege, quem me sustenta é o Senhor. Amém? E é isso que a gente precisa entender, de fazer do Senhor a nossa segurança. Ele é a nossa proteção. Quer ver um outro momento em que Deus age na vida do seu povo, protegendo e cumprindo na vida dos descendentes de Abraão? Porque o Senhor disse, olha, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O povo de Israel aqui é descendência de Abraão. Então, a aliança que Deus fez com Abraão, ela serve para a vida de Abraão, para a sua descendência física, e eu diria que para nós que somos descendentes dele pela fé, porque nós estamos na mesma fé de Abraão, amém? Então, essa mesma proteção, esse mesmo cuidado que Deus dispensou ao seu filho, ele dispensa a nós, porque nós somos descendência de Abraão, não mais pelo sangue, mas nós somos descendência de Abraão pela fé, porque nós estamos na mesma fé, nós estamos crendo no mesmo Deus, nós estamos dependendo do mesmo Senhor. Por 7 anos, tanto os midianitas, os amalequitas e outros povos, eles mantinham Israel sob um domínio muito opressor. O povo vivia acuado. E Deus, então, nessa época, que é na época dos juízes, Deus levanta um homem que também vivia debaixo desse jugo, chamado Gideão, que era um homem frágil e hesitante. Tanto é que quando Deus o chamou, ele fez várias provas de Deus para saber se Deus realmente estava levantando ele ali para ser aquele que iria levantar o povo naquele momento da história. E Deus, então, com apenas 300 homens, derrotou um exército. E aí você diz, foram os 300 de Esparta? Não. Foram 300 homens que, ao invés de espada, usaram cântaros para tocar, irmãos. Usaram instrumentos que não eram de guerra. E Deus, de forma sobrenatural, fez aquele livramento. Isso que você precisa entender, que Deus tem os meios de agir, que muitas vezes são meios totalmente aos nossos olhos, sem lógica. Mas como o pastor Pedro estava falando, quando o sobrenatural, ele invade o natural, as leis naturais, elas ficam em suspenso. Você entende isso? Quando o sobrenatural invade o nosso natural, Deus, muitas vezes, ele suspende as leis naturais. Por quê? Porque é aí onde entra o milagre. O que é o milagre? O milagre é a intervenção do sobrenatural sobre o natural. Porque o normal é o quê? É a morte, o normal é o envelhecimento, o normal é a deterioração, o normal é o desgaste. Isso é o natural. Então,
quando Deus age de forma sobrenatural, ele bota em suspenso as leis naturais que ele criou, porque ali não é mais o curso da vida normal, mas se trata de uma intervenção de Deus agindo naquele momento, na nossa vida e na nossa história. É o Deus imanente, é o Deus transcendente que está acima da criação, se tornando o Deus imanente que vem na sua criação e age nas nossas vidas e na nossa história. Eu tenho certeza que se eu pedisse hoje à noite a você aqui para dar algum testemunho de alguma situação que você passou na sua vida, em que você viu o agir sobrenatural de Deus, você tem testemunho para dar. Por quê? Porque quando nós vivemos com o Senhor, nós experimentamos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Amém? E o Senhor livrou Gideão e todo o povo de Israel, apenas com um pequeno número de 300 homens. Pastor, tem mais algum exemplo? Tem. Josafá, o rei Josafá, lá em 2 Crônicas 20, certa vez ele se viu diante de um poderoso exército inimigo. O que foi que Josafá fez? Afiou a espada? Não, foi orar. Foi orar e clamar a Deus. Por quê? Porque ele viu que pelos meios naturais, se fosse depender da espada, em número ele era inferior, não conseguiria, ele não daria conta. E ele foi clamar a Deus e disse: Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, e nós não sabemos o que fazer. Mas o Senhor agiu, e a Bíblia diz em 2 Crônicas 20, 22, no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores. Não foi que eles começaram a murmurar e dizer, por que essa situação, Senhor? Foi quando eles começaram a cantar e dar louvores. Você entende aí a diferença? Que às vezes a gente está diante de uma situação, a gente diz, por que eu, Senhor? Por que comigo? Tanta gente ruim no mundo, por que eu, que sou teu servo? Que não faço mal nenhuma barata, que até de barata eu corro. Por que comigo? Tanta gente ruim aí para morrer, por que que tem que ser alguém da minha família, do meu convívio? E às vezes a gente só questiona por quê, e não para quê. E às vezes a gente deveria se perguntar mais para quê, o que é que o Senhor está querendo nessa situação, do que o porquê. Então eles começaram a cantar e dar louvores, e o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Olha aqui o sobrenatural de Deus agindo mais uma vez. Os inimigos vêm atacar Israel, e ao invés de eles atacarem Israel, eles começam a brigar entre si. E eles mesmos se destroem, e o povo de Israel fica assim, ó, sem entender. Não precisou nem pegar na espada. E nós não vamos ler o texto, mas o texto diz que depois eles foram lá no arraial deles e passaram ainda mais 3 ou 4 dias pegando os despojos. Tamanha foi a intervenção de Deus. Deus é a nossa proteção. É isso que eu estou contando, essas ilustrações, esses momentos da história, para que você possa ver o agir de Deus na história, porque Deus age na história, Deus age na história do mundo. Deus, ele tem um propósito, ele criou o mundo lá em Gênesis e tem um desfecho lá em Apocalipse. E entre Gênesis e Apocalipse estamos nós aqui, nesse íntere, nesse intervalo de tempo. E Deus está agindo na história humana e age na nossa história pessoal e particular. Então, é preciso a gente ler a Bíblia e olhar para a Bíblia Sagrada e ver e entender que as intervenções de Deus no passado nos dão ânimo e esperança para crer nas intervenções de Deus no presente e no futuro. Por quê, pastor? Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus não está preso no tempo nem no espaço. A Bíblia Sagrada diz que Deus é o mesmo ontem,
hoje e o será eternamente. Então, nós que estamos presos nas categorias de tempo e de espaço, para nós existe o ontem, o hoje e o amanhã. Deus, ele é atemporal, porque um dos atributos de Deus é a eternidade. A Bíblia Sagrada diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Deus age na história, Deus está agindo aqui na história do seu povo. Quer ver um outro momento em que Deus é o escudo e proteção do seu povo? Após uma sentença de morte sobre o povo de Israel, que foi dada pelo rei Ataxerxes, que da Bíblia ele é chamado de rei Assuero, o povo de Israel proclamou um jejum durante 3 dias. E nesse tempo, Deus levantou a rainha Esté e trouxe um grande livramento sobre o povo de Deus. De forma que, até hoje, o povo de Israel comemora a festa de Purim, que é uma festa em alusão, em homenagem àquele momento em que Deus preservou o povo na história. Você diz, pastor, por que Deus faz tantas intervenções assim na história do povo de Israel? Um povo de dura serviço, um povo difícil, um povo que muitas vezes murmura, que uma hora está adorando a Deus, na outra hora faz um bezerro de ouro e diz que foi o bezerro que nos tirou do Egito. Por que Deus faz isso? Porque Deus é um Deus de propósitos. Eu sempre gosto de dizer, Deus não tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito. Por quê? Porque se ele tiver só um plano, se você estragar o plano, por algum motivo, ele fica sem estratégia. Deus tem um propósito e ele vai usar tantos planos quanto forem necessários para cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Então, às vezes, tem crente que pisou muito na bola, fez coisas que não devia, ou tem gente que, por exemplo, assim, ele tinha um chamado missionário e, por algum motivo, ele esfriou na fé, não atendeu o chamado missionário, acabou casando, se envolvendo, hoje está trabalhando, é dono de casa ou empresário, e aí fica com aquela coisa no coração. Quando vai para os cultos de evangelismo, os cultos missionários, ele se sente culpado e fica se martirizando. Meu Deus, joguei fora o meu chamado. Você não jogou fora o seu chamado, meu querido, porque Deus, ele tem propósito. E se você não enveredou por esse caminho, mas volte-se para o Senhor, porque aquilo que aconteceu no passado, ficou no passado. O que Deus pode fazer com a tua vida no presente e para o futuro, está nas mãos dele. Então, volte-se para ele e deixa ele redirecionar a tua vida, contanto que ele vai cumprir o propósito que ele tem na sua vida. Amém? Aqui ainda em Esté capítulo 9, versículo 1. Olha, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deviam ser executadas, o povo ia ser executado, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário. Pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Versículo 24. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus. Tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas Esté foi falar com o rei, e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a sua própria cabeça e dos seus filhos que fossem enforcados. Olhe como é que Deus age revertendo os planos do inimigo. É por isso que quando às vezes a gente diz assim, Deus ele tem o poder de transformar maldição em bênção. Às vezes as pessoas ficam achando que é um jargão de pregador, é um jargão de pastor, de pessoa que está no púlpito. Mas não é. É porque Deus ele tem mesmo esse poder. Porque Deus ele é soberano. Ele age nas circunstâncias. Ele age no tempo e no espaço. A Bíblia Sagrada diz, agindo eu, quem impedirá? Então Deus ele tem esse poder. Muitas vezes Satanás, ele arquiteta, ele bola as coisas, mas Deus tem a última palavra. Amém? Eu sempre gosto de dizer uma frase, Deus sabe onde dormem as andorinhas. E ele
não só sabe, mas ele tem o controle sobre as andorinhas. Amém? Deus tem esse poder, irmãos, de reverter, porque ele, quando ele quer agir, não há nada que possa impedi-lo. O rei Senaqueribe, um outro exemplo, o rei Senaqueribe, que era o rei da Assíria, manda um grande exército invadir Jerusalém. Quando o rei Ezequias recebe a carta enviada pelo rei Senaqueribe, com ameaças e blasfêmias, o que é que o rei Ezequias faz? Ele ora a Deus. E ele vai orar a Deus, e o próprio Deus entra em ação nessa circunstância. Sabe qual foi o resultado? O Senhor enviou anjo sobre o acampamento de Senaqueribe. E o anjo da morte matou, numa só noite, 185.000 soldados de Senaqueribe. Sabe o que é 185.000 soldados? Sem poder bélico, sem canhão, sem arma de fogo, sem bomba. Só no poder do sobrenatural de Deus. Segunda Reis, está dito aqui em 19:34. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus dizendo, olha, por amor de mim e do meu servo, porque eu tenho alianças, eu tenho compromissos com aqueles que me amam. E no versículo 35, naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram lá, estavam todos aqueles cadáveres. E sabe o que é mais interessante, se você continuar lendo essa história? O rei, quando ele volta para a sua terra, ele é morto pelos seus próprios filhos. Porque ele tinha blasfemado, tinha desdenhado, tinha dito, quem é esse Deus de vocês para livrar vocês da minha mão? Olha o meu poderio, 185.000 soldados. Vocês não são nada, eu vou arrasar com vocês. Só que ele não contava com o poder do Deus protetor. Daquele que segura, daquele que guarda, daquele que protege, daquele que está diante de nós. Irmãos, todo dia, quando eu vou trabalhar, quando eu vou para o meu trabalho, sabe o que é que eu oro? Eu digo assim, Senhor, aplaina as veredas à minha frente. Aplaina, tira as dificuldades, me guarda do mal, porque hoje, mais do que nunca, é tanta fraude, é tanta coisa que a gente que trabalha em banco, você está sujeito a tanta coisa. Lá mesmo a gente já viu tanta marmota de gente querendo se passar por outro. E aí eu oro, Senhor, aplaina as veredas, me ajuda, me capacita a fazer um bom trabalho, a desempenhar bem as minhas funções. O Senhor vai diante de mim. Porque eu sei que Deus é quem guarda, irmãos. Deus é quem sustenta. Deus é quem protege. Não é a minha capacidade, não sou eu, não é a minha expertise, é a minha dependência do Senhor que vai fazer a diferença na minha vida, na sua vida. É a sua dependência de Deus. Você precisa entender que Deus é que é o nosso escudo. O Senhor diz, olha, Abraão, eu vou te abençoar, mas eu não vou só te abençoar, não. Eu vou te proteger. Porque aqueles que quiserem se levantar contra ti, vão estar se levantando contra mim. Você precisa entender isso, que você, como igreja, como povo de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um cuidado pelos seus, porque você está aliançado com Ele. Você tem o compromisso do Senhor sobre a sua vida. Amém? Amém. O Salmo 5, no versículo 12, ele diz, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás com a tua benevolência como um escudo. Olha aí, irmãos, Deus vai nos circundar, Deus vai nos rodear, Deus vai nos guardar com a sua benevolência como a de um escudo. A bondade de Deus é quem me cerca, a bondade de Deus é quem te cerca. Não é à toa que o salmista diz lá no Salmo 23, certamente que a bondade
e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu tenho 2 guarda-costas. Talvez você não esteja vendo, mas eu tenho 2. Eu vou revelar aqui, mas por favor não diga. Eu tenho o bondade e eu tenho o misericórdia. Os 2 aqui do lado. Todos os dias. Quando vem coisa ruim, o bondade diz, espera aí, ruindade aqui não entra, porque aqui, chegou aqui, eu passo tudo, transformo, liquidifico, passo só a bondade para o menino. Quando vem dificuldade, o misericórdia diz, espera aí, não, tem a misericórdia dele, ele não tem poder, capacidade para isso, não. Eu vou liquidificar, porque eu vou na misericórdia. E assim é a bondade, a misericórdia do Senhor, nos seguindo todos os dias da nossa vida. Não é à toa que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aí você diz, pastor, mas vamos supor que a gente estivesse aqui num ambiente em que tivesse aqui algum ateu que não crê na Bíblia, que diz assim, você está falando de Bíblia? Como a gente costuma dizer, papel aceita tudo. Isso aí são histórias do passado. Como é que você garante que tem alguma coisa? Hoje, me prove hoje. Eu queria pedir ajuda aqui o Edilson nesse instante. Tem como colocar? Eu quero falar para você rapidinho, mostrar um exemplo atual da presença de Deus na vida do seu povo. Eu quero falar da Guerra dos 6 Dias. Pastor, o que é a Guerra dos 6 Dias? A Guerra dos 6 Dias, de acordo com a Wikipédia, também conhecida como a Guerra de Junho de 1967, ou Guerra Árabe-Israelense, ou Terceira Guerra Árabe-Israelense, foi o conflito que envolveu Israel e os países árabes, especialmente a Síria, o Egito, a Jordânia, o Iraque, que ainda foram apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Essa Guerra dos 6 Dias, ela aconteceu em 6 dias, como o Bruno está dizendo, entre o dia 5 e 10 de junho de 1967. Aí você diz, por que aconteceu essa Guerra dos 6 Dias? Essa Guerra dos 6 Dias, ela aconteceu porque o mundo árabe se revoltou contra Israel, porque em 1948 aconteceu uma Assembleia da ONU em que foi restaurado o Estado de Israel. Oficialmente, Israel voltou a existir como nação, desde os tempos do exílio. E o mundo árabe, então, muito chateado, se revoltou e eles queriam mesmo destruir Israel. Se você for lá no site historiadomundo.com.br, ele diz o seguinte sobre essa guerra. Árabes e israelenses já haviam entrado em conflito em 2 ocasiões desde a independência do Estado de Israel em 1948. Na década de 50 e 60, estava acontecendo uma ascensão do nacionalismo árabe, que foi liderado pelo Egito. E aí o que foi que aconteceu? Eles se reuniram e criaram a Liga Árabe, a Liga dos Países Árabes. E eles então fizeram uma convenção, uma reunião, e na segunda conferência do Cairo, em 1964, esses países declararam e deixaram claro, por meio dessa declaração, que um dos seus principais objetivos era a destruição do Estado de Israel, em 1964. E quando foi, então, em 1967, aconteceu essa Guerra dos 6 Dias, em que eles se juntaram todos para destruir Israel. Irmãos, foi miraculosa. Vocês vão assistir o vídeo rapidinho, pequeno agora, que eu vou passar. A vitória de Israel foi tão extraordinária. Por quê? Porque havia a proporção de 1 israelense para 10 árabes. No primeiro dia da guerra, dos 340 aviões de combate do Egito, 309 foram destruídos em 2 horas por Israel. Solta o vídeo aí, por favor. Se as teorias da conspiração não podem explicar a surpreendente vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias e não havia nenhuma arma secreta, devemos procurar outra opção.
Talvez tenha havido uma intervenção de outro tipo que levou o general Mordecai Rod a dar a seguinte explicação. Ele disse: quando nossa nação é encurralada, ela se ergue e revida em dobro. Esse espírito é a arma secreta do povo de Israel. A força e a coragem do povo israelita certamente tiveram muito a ver com a sua vitória milagrosa. Mas teria havido outra força atuando no conflito? Uma força sobrenatural? Seria possível que os grandes profetas do passado de Israel estavam para receber o que lhes é devido? E quem confirmaria essa intervenção milagrosa? Os israelitas ou os árabes? Por milhares de anos, o povo israelita foi espalhado pelas nações frequentemente mais hostis do mundo. No entanto, uma esperança e uma herança em comum o mantiveram unido, apesar da fé e a coragem do povo judeu terem sido testadas ao limite extremo e além. O ano que vem, em Jerusalém, foi o laço comum que uniu geração após geração a duradoura esperança de retornarem à sua terra natal. Talvez por causa disso, o espírito coletivo e resoluto dos israelitas se endureceu como aço, tornando-os um dos guerreiros mais destemidos da terra. Isso explicaria como eles superaram os terríveis desafios para vencerem a Guerra dos 6 Dias? Talvez, mas também pode ter havido outra explicação. Estou convencido de que houve intervenção divina na Guerra dos 6 Dias. Comparando os dois exércitos, o seu tamanho, o número de soldados e comparando também o impressionante maquinário, você vê que era impossível isso ter acontecido sem uma ajuda externa. Israel era uma nação contra um mar de estados árabes. Parecia que iríamos perder e deixar de ser uma nação entre nações. Quando vencemos, especialmente quando liberamos a cidade sagrada de Jerusalém, não tínhamos a menor dúvida que essa era mesmo uma guerra, uma vitória projetada por Deus. Vários acontecimentos da Guerra dos 6 Dias são muito difíceis de explicar. Parecem pertencer mais a um âmbito sobrenatural do que natural. Sempre pareciam estar atuando a favor de Israel. Um cabo feminina estava num jipe com o comandante do regimento de uma unidade de blindados quando viu imediatamente surgir um fogo imenso em seu caminho. O comandante não conseguia ver nada, e a moça, pensando que os óculos dele estivessem cobertos de areia, gritou para que ele desviasse para o lado. Ele se convenceu do perigo, pois conhecia a moça o bastante para confiar em seu julgamento, embora não visse nada no caminho. Mesmo assim, desviou para uma outra passagem que surgiu entre as dunas. A coluna de veículos atrás deles o seguiu. Apenas um jipe continuou no caminho original. De repente, houve uma terrível explosão e fogo. O jipe que continuou no caminho tinha entrado num campo minado dos egípcios. Esse seria apenas um exemplo fortuito das areias do deserto pregando peças na visão de alguém? Ou o cabo de fato teve uma visão que a avisou do perigo à frente? O mais importante é por que essa guerra estava repleta de tantos exemplos e acontecimentos inexplicáveis que agiram em favor de Israel. O real milagre da Guerra dos 6 Dias foi que entre 31 de maio e 5 de junho de 1967, as condições favoráveis que quase garantiram uma vitória árabe derreteram como gelo sob o sol do meio-dia. E Israel subitamente emergiu vitoriosa. Para a surpresa de todos, acho que o poderio ocidental e todo mundo ficou totalmente chocado com a vitória após ter examinado o mecanismo da vitória de Israel. Descobriram que houve vários milagres. Surgimento de soldados que não deveriam estar lá, aparições milagrosas, como descrito por homens como Gerson Salomão, do Monte do Templo, de soldados com uniformes brancos que afugentaram os sírios. Ele conta a história de como eles salvaram sua vida. E mais tarde, ninguém conseguiu explicar aqueles soldados com uniformes brancos. Israel é um milagre. E como Deus aparece nos campos de batalha e na história de 4.000 anos, é um milagre. Na batalha que levou à Guerra dos 6 Dias, na fronteira de Israel com a Síria, fui muito ferido durante uma batalha longa e muito difícil. Um tanque me atropelou, então eu fiquei estirado no chão, quase morto. Eu só tinha minutos de vida. Centenas de soldados sírios vieram das montanhas e me cercaram.
Nos meus últimos instantes de vida, podia ouvi-los carregando as armas para me matar. De repente, quando estavam prontos para atirar, deram as costas e voltaram rápido para as montanhas. No mesmo instante, eu vi uma luz imensa me cobrir de todos os lados e ouvi a voz de Deus falando com o meu coração. Você não vai morrer aqui, Salomão. Então seja forte, eu estou com você. Poucos instantes depois, os soldados israelenses me levaram para o hospital. Um fato inusitado ocorreu poucas semanas depois. Observadores das Nações Unidas, que acompanharam a batalha entre os sírios e a minha unidade, vieram me encorajar e disseram: nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra a sua unidade, por que não atiraram no oficial israelense quando tiveram a chance? E eles responderam: não pudemos matá-lo, porque quando estávamos prontos para atirar, de repente apareceram milhares de anjos. Nós os vimos com os nossos próprios olhos, e a única coisa que podíamos fazer era nos virar e correr rápido de volta para as montanhas. O Deus dos judeus queria esse soldado israelense vivo. Outro grande milagre aconteceu no Sinai, quando um soldado israelense que tinha perdido a sua unidade e estava sozinho, de repente viu uma unidade militar de milhares de egípcios. Eram milhares de egípcios. Quando eles o viram, ergueram as mãos e, de mãos erguidas, andaram até ele, prontos para serem aprisionados. Ele ficou surpreso, não acreditava no que via, mas os levou como prisioneiros. Eles o seguiram até a unidade principal da qual ele havia se perdido. Ao chegar à unidade, sua unidade ficou chocada. Eles não podiam acreditar, um soldado israelense sozinho, levando atrás de si milhares de soldados egípcios de mãos erguidas, prontos para serem presos. Então eles levaram os soldados presos e depois interrogaram os oficiais egípcios. O que houve? Como se renderam a um soldado israelense? E eles responderam: ele não estava sozinho. Junto dele haviam milhares e milhares de anjos, com armas em suas mãos, prontos para atirar. E eles disseram: estamos prontos para lutar contra soldados israelenses, mas não estamos preparados para lutar contra os anjos de Deus. Sabe o que é que me chamou a atenção nessa frase dos egípcios? Nós estávamos preparados para enfrentar os soldados israelenses, mas nós não estávamos preparados para enfrentar os anjos. Os anjos do Senhor, irmãos, estão ao redor daqueles que o temem. O Senhor é a nossa proteção, amém? Queria que você saísse daqui nessa noite com esse entendimento. Não é apenas Bíblia, não é apenas história no passado. Deus é real, Deus é presente porque Ele tem aliança conosco, que somos o seu povo. Essa promessa que foi feita a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Nós somos herdeiros dela. Eu queria convidar você a se colocar de pé na presença do Senhor. Que bom é poder servir a esse Deus, descansar no esconderijo do Altíssimo. Adore ao Senhor. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Declare. No nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
esse poder está disponível. Aleluia. Para mim e para você. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. As cadeias. Ouço cadeias quebrando. Poder no nome de Jesus. Poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Pai amado. Aleluia, Pai, no nome de Jesus. Nós, como povo do Senhor, nós queremos reivindicar, Senhor, as tuas promessas de proteção para a tua igreja. Senhor, sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, mas nós, Senhor, cremos, temos a convicção de que o Senhor continua regendo o destino e o futuro da tua igreja. E que, Senhor, nós queremos declarar que esta obra não vai parar. Em nome de Jesus, a obra de Deus, feita na vontade de Deus, ela conta com os recursos de Deus. Senhor, nós estamos aqui para fazer a tua obra, para pregar a tua palavra, para levar o evangelho, para anunciar a salvação, para declarar que só o Senhor é Deus. E nós, em nome de Jesus, contamos, Senhor, que o Senhor vai adiante de nós, aplainando os caminhos, vai, Senhor, tirando, vai quebrando as cadeias, Senhor, todos os levantes contra o teu povo, contra as nossas vidas, nós colocamos por terra agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, declare sobre a sua vida, declare sobre a sua circunstância, em nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias rompendo nessa noite. Liberdade para avançar, liberdade para ir adiante. Oh, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais do Senhor. Receba agora a unção do Espírito Santo, a unção que quebra o jugo do medo, o jugo da prisão, o jugo do pecado caia por terra, em nome de Jesus. Há poder para cadeias quebrar, vão caído. Eu declaro, aleluia, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu reivindico a tua palavra. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Nós não estamos aqui acuados. Nós não vamos, Senhor, parar. Nós não vamos recuar 1 milímetro. Porque nós cremos no Deus soberano sobre a história, sobre os povos. Senhor, reinos vêm e vão. Governantes se levantam e caem, mas tu permaneces. E a tua palavra diz que aqueles que creem em ti e na tua palavra não se abalam, mas permanecerão para sempre. E nós nos incluímos entre estes, Senhor, que são herdeiros da fé de Abraão. E nós contamos com a tua bênção, mas nós contamos também com a tua proteção. Nós contamos com os teus anjos ao nosso redor. Nós contamos, Senhor, com a tua provisão. Nós contamos, Senhor, com as condições necessárias para fazermos a tua obra.
Nós contamos, Senhor, com o poder do Teu Espírito para respaldar a palavra que pregamos. Porque nós não estamos aqui ludibriando, nós não estamos aqui, Senhor, com programação neurolinguística, nós não estamos aqui num trabalho de convencimento, nós estamos explanando a Tua palavra. E a Tua palavra não volta vazia. Portanto, agora, em nome de Jesus, todo espírito contrário à obra do Senhor nas nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus. Caia na tua vida as cadeias, caia na tua vida o medo, caia na tua vida as impossibilidades, caia por terra na tua vida a doença, a enfermidade. Todas essas pessoas que foram citadas nessa noite aqui, nós declaramos e ministramos cura, nós ministramos saúde, nós ministramos a solução, nós ministramos a visitação do Senhor. Recebam, receba, você que está aqui nessa noite, receba agora o toque do Espírito Santo sobre a sua vida. Vai tocando Espírito Santo. Nós estamos aqui no Santo dos Santos, no Santo dos Santos. Nós não queremos outro lugar, não queremos outro lugar, porque aqui é onde há a manifestação do poder sobrenatural do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Aleluia. Ouço cadeias quebrando. Oh, escute aí as cadeias rompendo na sua família, na sua vida, em nome de Jesus. Você não nasceu para viver acuado. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor nos chamou para a liberdade. Para a liberdade. Não será o governo, não será a condição financeira que vai nos prender, nos aprisionar e nos amordaçar, em nome de Jesus. Oh Deus, abre as comportas do céu, abre as comportas do céu nessa noite e libera, Senhor, libera, jorra, Senhor, sobre nós. Aleluia. A Tua provisão, o Teu sobrenatural, a Tua ação nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós nos comprometemos a dar todo louvor, toda honra e toda glória a Ti. Não roubaremos a glória do Senhor, não atribuiremos a nós mesmos o agir de Deus. É o Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória. E nós nos comprometemos, Senhor, a dar testemunho daquilo que o Senhor fizer na nossa vida, para a edificação do Teu povo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, coisa boa. Bom demais a gente ouvir uma palavra dessa, amém? Fecha teus olhos um instante. E apesar do pastor ter orado, eu queria que você fizesse agora uma oração por você, pela sua casa, pela sua família. O sobrenatural de Deus te guardando, te protegendo. Só aqueles que estão em família, segura a mão da tua família um instante. Segura aí um instante, porque Deus pode fazer abundar a boa obra dele na sua casa, no meio do seu povo. A gente não pode aglomerar não, mas família pode, né? Família pode. Pai, em nome de Jesus, hoje eu quero te pedir, meu Deus, a Tua proteção sobre a nossa família, Pai. Os nossos familiares não estão aqui, nossos filhos que têm netos, ó Pai. Meu Deus, nós declaramos a Tua proteção, Teu sobrenatural nos guardando, nos protegendo. Os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, guerreando, meu Deus, a favor de cada um de nós em guerras e lutas que nós nem podemos ver ou imaginar. Dá vitória ao Teu povo, Pai. Meu Deus, hoje nós precisamos da vitória da igreja. Nós precisamos da Tua vitória, Pai. Precisamos hoje, meu Deus, do Teu cuidado, do Teu zelo, da Tua misericórdia, da Tua bondade, Senhor, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, Senhor. Meu Deus, guarda nossas crianças, guarda nossos jovens, adolescentes, ó Pai. Te peço mais uma vez pela vida do Yuri, Pai. Esse garoto de 23 anos, diagnosticado com câncer no pulmão, Senhor.
Meu Deus, Tu és maior, Senhor Deus, Tu és maior. Que amanhã naquele exame, Pai, quando, meu Deus, olharem o Teu Filho, Senhor Deus, que não possam encontrar nada, que não seja nada detectado, porque não há, Senhor. Faça sumir aquele caroço, faça desaparecer aqueles tumores, ó Pai. E dá vitória a essa família, Pai. Essa família que Te serve, essa família que Te busca, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, guarda cada um de nós, Senhor. Proteja-nos, ó Pai, debaixo da Tua sombra, Senhor. Proteja-nos debaixo das Tuas asas, Senhor. Estaremos seguros com o Senhor. Nossas casas, nossos lares, ó Pai. Meu Deus, toda intenção satânica de roubar a nossa paz, de roubar a nossa alegria. Pai, hoje nós vamos contra toda intenção maligna de destruir as famílias, ó Pai, de destruir os casamentos. Pai, nós nos levantamos contra esses demônios. Bato em retirada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Dá vitória ao Teu povo, Pai. Dá vitória ao povo de Deus, Senhor. Assim como Teus filhos hoje completaram 30 anos de casados, ó Pai. Que muitos aqui possam romper as barreiras, ó Pai. Que muitos casados aqui vão aos 20, 25, 30, 40, 50, 60. Meu Deus, até o dia da Tua vinda, Senhor. Esses demônios malignos, ó Pai. Meu Deus, demônios que tentam destruir as alianças, quebrar os casamentos, ó Pai. Nós vamos contra em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus, nos ajuda na nossa caminhada, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai. Nos dá as condições necessárias, ó Pai. Manda, ó Pai, meu Deus, ó Pai, uma colheita de almas, ó Pai, nesses últimos dias, ó Pai. Uma colheita de almas, ó Pai, próspera, Senhor Deus, ó Pai. Abençoada, Senhor. Salva nossos familiares que ainda não Te conhecem, Pai. Que nenhum se perca, Pai, mas que todos sejam salvos para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Levante sua mão bem alta, querido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam contigo, com tua casa, com a tua família, com a igreja do Senhor aqui e a que está espalhada por toda a face da terra, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor Jesus Cristo.